Vamos lá, título da palavra dessa noite: unidade é o que Deus espera de nós. Vou dizer de novo: unidade é o que Deus espera de nós. Livro de João, capítulo 17, versículo 21. Se você puder ficar de pé, por favor, faça isso. João 17, 21. Quem achou no aplicativo, na Bíblia, vai ler no telão, diga amém. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segura um pouquinho, não muda ainda não. Presta atenção, só depois do ponto ali do estou em ti. Olha como Jesus coloca a questão da unidade. Olha o que ele diz: que eles estejam em... Quem já está entendendo isso aqui, eu diga amém. Eles estejam em nós. A unidade deles se manifesta sobre a nossa vida, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. E eu estou neles, e tu estás em... Entende quando Cristo fala com Deus a respeito do que Ele é em Deus, Ele fala sobre uma única coisa, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um, amém? Mas quando Ele fala sobre nós, sobre a igreja, Ele fala no plural, Ele não fala na individualidade. Então Ele continua dizendo aqui, eu estou neles e tu estás em mim, e que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Na unidade, o amor de Deus por nós se revela. Deu para você entender o que Jesus fala aqui? Que por causa da unidade deles, porque eles aprenderam a viver em unidade, eles vão provar do teu amor, e o mundo vai entender que o Senhor ama tanto a eles quanto o Senhor me ama. Olha que lindo, irmãos. Se assente, feche sua Bíblia, feche os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco. Nosso coração precisa aprender, ouvir a tua voz, sermos instruídos, corrigidos, alinhados à tua santa e poderosa palavra e vontade. Corrige o nosso coração, alinha a nossa vida e nos faz viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Falar que unidade ela é fundamental para o êxito e sucesso de qualquer tipo de projeto que envolvam pessoas, talvez não seja redundante, porque às vezes algumas pessoas não conseguem entender e enxergar assim. Às vezes nós somos criados, e eu também luto para criar os meus filhos de forma que eles sejam independentes para tomar decisões, para se comportar, mas às vezes a gente leva isso num ponto de independência que é não precisar das pessoas. E a independência do ser não é isso. A independência do ser não é te isolar das pessoas. A independência de ser é fazer você ter coragem de lutar, ainda que ninguém queira lutar com você. Deu para entender? Ser uma pessoa forte, independente, corajosa, não é ser uma pessoa que decide viver e caminhar isoladamente, sozinha. Ser alguém forte, independente, volta a colocar isso para ficar muito claro. É saber que talvez em alguns momentos você vai ter que lutar ali aparentemente sozinho, porque ninguém talvez acredite nos teus sonhos, ninguém acredite nos teus projetos, e você tem que ir lá e batalhar por aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas a nossa capacidade de sermos independentes e de lutarmos, não pode tirar de nós em nenhum momento o senso do valor da unidade, porque ela se faz extremamente importante dentro da nossa casa. Ela se faz importantíssima num ambiente profissional. E ela se faz ainda mais importante no ambiente do culto da igreja. É muito importante lembrar e frisar que quando o próprio Jesus ele fala sobre unidade, ele não está falando sobre, e eu sempre friso isso, sobre uniformidade. Uniformidade é quando todo mundo é igualzinho a todo mundo. Veste a mesma roupa, anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito. Unidade não é assim. Unidade é quando eu decido caminhar com alguém para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo, ainda que essa pessoa pense, avalie, sinta
totalmente diferente de mim. Quem está entendendo, diga amém. É assim que uma família funciona. Vou fazer uma pesquisa de campo aqui. Perguntar para as mulheres. Só para as mulheres agora. Homens, fiquem quietos, por favor. Seu marido é muito diferente de você? Não acusa, não acusa. É só para responder sim ou não. Sim, claro. Mulheres que têm filhos, filhas. Seus filhos são diferentes de você? Ah não, tem uns que parecem. Maridos, agora esposa, sem beliscão, esposa. Pode ficar à vontade. Oi? Não. Ah, peraí, gente. A sua esposa, ela é diferente de você, sim ou não? Sim. Nossa, que os homens estão sem coragem de falar. Elas não vão te beliscar, fica tranquilo. Tá na igreja, você está protegido. Suas esposas são diferentes de você? Sim. Sem acusação, irmãos. Sem perdão. Mas sem acusação nenhuma. Nós somos diferentes. Nossos filhos são diferentes. Alguns se assemelham, como foi colocado aqui. Mas a verdade é que as percepções de mundo são totalmente diferentes. A formação de vida são totalmente diferentes. E ainda assim, ainda que a sua esposa seja diferente de você, ainda que seu marido seja diferente de você, você escolhe amá-lo e amá-la todos os dias. É verdade ou não é? É amor que faz com que você aprenda a viver em unidade dentro do ambiente da sua casa. É isso que eu quero que você entenda. Que muitas vezes nós sonhamos com uma pseudo-unidade, ou idealizamos uma unidade que às vezes só existe na minha cabeça. Eu floreio uma unidade que ela não é real. Os discípulos eram unidos ou não eram unidos? Claro que eram. Estavam juntos o tempo todo. Caminhavam com o mesmo objetivo, caminhavam com o mesmo propósito, mas eram totalmente diferentes uns dos outros. E aqui que eu quero que você tenha um entendimento. Quando Jesus ele diz assim, ó, que eles sejam um, ele está dizendo assim, ó, você vai ter que aprender a conviver com as diferenças das pessoas que vivem e convivem com você. O fato é que às vezes nem sempre a gente está disposto a conviver com a diferença das pessoas. Às vezes a gente fala que está, mas no fundo não estamos. Às vezes a gente fala sobre amor, mas às vezes no nosso coração a gente não está disposto a amar e pagar o preço do entendimento. E às vezes a gente acha que algumas pessoas, me perdoe a expressão, mas acho que ela é a melhor para ficar bem entendida. Que pelo princípio da unidade bíblica, ela vai ter que nos engolir. Ninguém foi chamado para engolir ninguém. Em nenhum nível. Em nenhum nível. Isso só existe na cabeça de alguns doidos aí. Ninguém foi chamado para engolir ninguém. Nós somos chamados para amar, para conviver, para perdoar, para aceitar, mas para viver a palavra. E a palavra ela é muito clara, que nós somos até aceitados, ou aceitos, perdão, como nós estamos, mas nós somos transformados pela palavra de Deus. Então os resquícios ruins que existem no meu coração e na minha vida precisam ser aperfeiçoados para que, além de querer viver em unidade, eu possa possibilitar que as pessoas que convivem comigo também queiram viver em unidade. Porque não olhe para o lado, só olhe para mim. Tem gente que por mais que a gente se esforce, dá um trabalho viver em unidade com essas pessoas, irmão. Olha, tem gente que por mais que a gente se entregue, a gente se esforce, a gente vai lá, que trabalho que dá viver em unidade com algumas pessoas. Seja, volto a dizer, na família, no trabalho, na igreja, nos negócios, em qualquer área. Tem gente que é extremamente difícil. Mas eu preciso entender que à medida que eu luto pela unidade e eu consigo vivê-la, eu estou avançando. Eu estou me tornando uma pessoa melhor. A oração de Jesus, olha que coisa maravilhosa de ser entendida. A oração de Jesus pelas nossas vidas não é assim: Pai, eu peço que o Senhor os cure.
Não. Pai, eu peço que o Senhor os prospere. Pai, eu peço que o Senhor faça milagres na vida deles. Não. Pai, que eles sejam um. Quando Jesus vai orar pela minha vida e pela tua vida, Ele não ora para que você seja próspero, para que você seja abençoado, para que você seja curado. Mas quando Jesus vai fazer uma oração pelos seus discípulos, Ele diz assim: a única coisa que eu peço é que eles sejam um. Por quê? Porque cura, libertação, milagre e prosperidade são vivenciados, são recebidos e são, entenda essa palavra, possuídos pelo poder do nome de Jesus. Nós já temos acesso a isso. É o meu posicionamento de fé, é o meu entendimento de fé. Mas irmão, se eu não entender a unidade, eu não vou conseguir caminhar com o corpo de Cristo. E aí eu terei dificuldade de viver a minha fé. Você consegue compreender como uma coisa completa a outra, sim ou não? Então eu posso dizer para você que a unidade, ela tem poder. E uma das coisas, ou vou colocar melhor, um dos efeitos da unidade é nos ajudar a chegar nos destinos que o Senhor apontar no nosso coração. Diga bem forte comigo assim, ó: quem vive em unidade chega mais rápido no destino. Só para dar uma cutucadinha no coração do irmão, falar: entendeu? Bênção. Bênção. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Olha esse texto. Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o... Não esqueça de mim quando você chegar no sucesso, irmão. Em nome de Jesus. Eu quero te ajudar a chegar lá, amém? Que você tenha isso no seu coração. Eu posso chegar e ajudar, posso chegar a ajudar pessoas a alcançarem o sucesso. E tem crente que às vezes tem... Ai, nossa, meu Deus, sucesso. Irmão, sucesso é bíblico, é para a sua vida, é para a sua casa, para a sua família. Ah, mas a gente tem que falar, a gente vai ter luta, irmãos. Isso Jesus já disse, não vamos ter aflição. Mas a palavra de Deus que me fala sobre as lutas e aflições que eu terei, também me garantem biblicamente que se eu confiar, se eu cumprir princípios bíblicos, eu terei sucesso. E sabe quais um dos princípios bíblicos do sucesso? É esse: aprenda a apoiar pessoas que estão lutando pelos seus sonhos. Aprenda assim, sabe assim, ó, se inserir em projetos que pessoas estão trabalhando por isso. Fala: eu quero fazer parte, eu quero ajudar. Olha a continuação, versículo 10. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cair sem ter quem o ajude, estará em sérios apuros. Que coisa, não? Cair sozinho é muito ruim. Cair sem amigos, cair sem o amor de Deus, cair sem pessoas para te apoiar, sem a sua esposa, sem o seu marido, é muito ruim. Estará em sérios apuros, como a palavra de Deus diz. Por isso volto a dizer: quem aprende o valor da unidade chega mais rápido no destino que o Senhor apontou. Porque é um segurando na mão do outro, é um levantando o outro, é um impulsionando o outro, é um apoiando o outro. A unidade também nos dá força, porque nos torna mais fortes. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Texto conhecidíssimo. Por isso, deixa... Gênesis 2, 24, perdão. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um. O poder da unidade te torna mais forte. Aqui é um versículo aplicado, claro, para o relacionamento afetivo do casal, homem e mulher. Mas aqui a gente tem que entender que é um princípio de caminhar, de apoiar um ao outro. Olha, quando dois estão resistindo, irmãos, é mais fácil permanecer. Quando dois estão caminhando para o mesmo lado, é mais fácil. Então por isso, volto a dizer, o princípio da unidade gera força. Terceiro ponto, Mateus 12, 25. Quando a gente entende o poder da unidade, a gente consegue construir algo permanente. A gente deixa um legado.
Mateus 12, 25. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Mas uma cidade, uma família, um país, uma igreja, uma empresa que caminhe debaixo do princípio da unidade, do apoio, do cuidado, da preocupação mútua, do incentivo mútuo, irmãos, é algo que permanece e prevalece. Se nós temos vivido alguma coisa como igreja, é porque Deus tem trazido pessoas que têm entendido o valor da unidade, amém? Com todas as diferenças que nós temos de pessoas para pessoas, Deus tem tido a sua misericórdia e tem nos feito caminhar debaixo dessa palavra. A unidade fortalece a tua família, amém, queridos? Porque é o princípio. Se lá na casa não estiver bem, se lá na família não estiver bem, parece que nada vai estar bem. Olha o que diz 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, 11. Diz assim: irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Paulo está dizendo isso. Alegrem-se e cresçam até alcançar maturidade. Só olha para alguém, não diga nada para essa pessoa, só dá uma olhadinha. Vou dizer de novo: alegrem-se e cresçam até alcançar maturidade. Olha. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Princípios. Alegrem-se. Aqui a gente está tendo um princípio. Busque motivos para se alegrar. Olhe para o Senhor. Coisas para se entristecer você vai ter, mas Ele está dizendo: alegrem-se. Busque coisas que trarão satisfação, alegria e realização ao seu coração. Irmão, se a gente for ficar olhando para essa vida, ela é difícil demais. Se a gente for ficar olhando para as circunstâncias, elas são desanimadoras demais. Então o Senhor está falando: alegrem-se. Busque motivos para que o seu coração se mantenha alegre. Aí vem a segunda colocação que Paulo diz: mas cresçam. E não parem de crescer até que vocês se tornem pessoas maduras, que tenham maturidade para enfrentar as situações. Encorajem-se e vivam em harmonia. Legal. Olha o resultado de tudo isso. O Deus de amor e paz estará com vocês. Imagina você viver isso lá na sua família. Imagina você lutar todos os dias para criar dentro da sua casa um ambiente de unidade e de alegria. Talvez você tenha motivos para ficar desanimado em casa, triste em casa, por causa do casamento, por causa da esposa, por causa do marido, por causa do filho, por causa dos problemas. Irmãos, está na sua capacidade de fé. Está na sua capacidade de decidir criar um ambiente de alegria dentro da sua casa, amém, queridos? Um ambiente de alegria dentro da sua casa é sua responsabilidade. Sua casa tem que ser um ambiente leve, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Imagina você vivendo essa presença de Deus lá na sua casa. Pastor, tudo bem, estou entendendo o que a unidade pode trazer sobre a minha vida, mas como viver a unidade? Como alcançar ela de verdade? Quero compartilhar algumas coisas com você que Deus trouxe no meu coração. Eu sempre costumo dizer assim, não é uma receita de bolo, mas pode ser algumas coisas que, se você entender, você vai conseguir viver de fato o poder que essa unidade tem. A unidade que Jesus ora aqui em João 17 que a gente leu. Primeira coisa que eu acredito que a gente precisa entender sobre a unidade: cultura de coletividade. Pessoas individualistas nunca conseguirão viver em unidade. Pessoas que só pensam em si mesmas nunca conseguirão viver a unidade. Não é possível que alguém que entenda a palavra de Deus de fato não entenda a necessidade dessa palavrinha, cultura da coletividade. O entendimento da cultura da coletividade começa no entendimento que nós somos chamados para servir. No princípio do próprio Jesus, que pergunta: quem é maior, quem senta na mesa ou quem serve? E ele diz assim: quem senta na mesa, mas não entre vocês, porque eu sou aquele que serve. A cultura da coletividade, a unidade começa nisso, no entendimento que eu tenho que servir. E em tudo que eu sirvo, eu tenho que entregar o meu melhor. Às vezes eu até faço, às vezes eu até participo,
mas participo reclamando, de cara virada, bravo. Às vezes eu até faço. Às vezes até o marido lava a louça. Mas toda vez vai lavar, quebra copo. O filho até leva o lixo para fora, mas sou obrigado a fazer tudo, viu? E assim por diante. Estou citando ambientes da sua casa, do dia a dia. Às vezes na empresa, o patrão chega e parece que só pede as coisas para você. Fala assim, parece que está me marcando, o outro lá não está fazendo nada, só pede para mim. Senhor, tira a setinha daqui, coloca lá, né? O outro lá. Tudo que chegar nas suas mãos, faça com excelência. Cultura de coletividade. Eu não estou fazendo para mim, estou fazendo por alguma coisa, por algum propósito. Estou servindo aqui por algum propósito. Quem entende isso, diga amém. Quem entende a cultura da coletividade entende que na presença de Deus não há posição, há coração. Porque quando ele olha do céu, ele não vê posição, ele não vê função, ele não vê cargo eclesiástico, ministerial, social, empresarial. Ele vê o coração. É por isso que a gente tem que servir sempre de todo o coração. Na cultura da coletividade, a gente luta todos os dias para enxergar a circunstância pelo olhar do outro. Eu tenho um amigo, amigo mesmo lá em Pinhal, e ele é um homem muito inteligente, ele é um cristão, mas ele tem alguns pensamentos, às vezes meio, como é que eu posso dizer assim? Conturbados, para não dizer endemoniados, né? E ele fez uma carta lá e enviou para algumas pessoas. E escolheu alguns pastores amigos, tal, enviou, e eu fui uma dessas pessoas. Ele falou, gostaria que você me desse o feedback. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, são 9 páginas. Eu falei, não tem problema, eu vou ler. Eu li, irmãos, li tudo mesmo. Pontuei algumas coisas e deixei. Aí eu encontrei ele na segunda-feira. Ele falou, você não me respondeu. Eu falei, então, eu não te respondi pelo WhatsApp porque eu queria falar com você pessoalmente. Ele falou assim, mas e aí? Ele falou, e aí é o seguinte, eu vou te contar uma historinha só para você entender. Um dia, eu quis fazer uma pintura numa parede da igreja. E eu queria fazer uma pintura abstrata, assim, sabe? Um negócio diferente para chamar a atenção. E tinha algumas pessoas que falavam assim, nossa, mas vai ficar estranho uma pintura abstrata aí. Aí o que eu fiz? Eu chamei um profissional de pintura, muito conhecido na época tal. Chamei ele e falei, o que o senhor acha de fazer uma pintura abstrata assim? Ele falou assim, eu acho legal. Eu falei assim, mas como o senhor acha que eu devo fazer? Ele falou assim, aí eu já não posso dar minha opinião. Porque quando você vai pintar, você vai colocar o seu sentimento, você vai colocar a sua emoção, por mais coisa que seja simples. Você vai colocar a tua visão ali. E eu tenho que respeitar a tua visão. Talvez eu não faria daquela maneira, mas quando eu entendo o porquê que você fez, eu passo a respeitar a forma com que você pintou. Eu falei, que coisa interessante, rapaz. Eu falei assim, isso é uma filosofia de vida. Eu nunca vou aceitar o pecado, eu nunca vou aceitar aquilo que a palavra de Deus condena, mas eu sempre vou amar, eu sempre vou entender e respeitar a visão que o outro tem sobre fatos, circunstâncias e acontecimentos. E eu disse isso para ele. Ele ficou me olhando assim. Foi interessante. Falei assim, então ainda que eu pense totalmente diferente de você em tudo que você colocou na carta, eu te respeito. Falei, mas eu gostaria que você pontuasse. Falei, então eu vou te pontuar isso. E eu pontuei aquela situação para ele. Ele falou, realmente, eu não tinha pensado por esse lado e tal. Foi uma conversa muito legal. Mas é isso que eu quero que você entenda. Cultura de coletividade, para viver unidade, a gente precisa aprender a respeitar o próximo. Nunca esconder e negar a verdade, amém? Nunca, nunca, nunca. Mas a gente tem que amar, a gente tem que entender a visão da outra pessoa. E às vezes a gente não consegue fazer isso na igreja, dentro de casa. A gente não consegue fazer isso em lugar nenhum. A gente às vezes gera mais problema do que pessoas que não conhecem a palavra. Porque, irmãos, às vezes a gente encontra uns crentes, não é o seu caso não, mas parece que os crentes estão endemoniados, irmãos. Que eles dão mais trabalho no serviço, na família, do que pessoa que não conhece a verdade.
porque ele se fecha num mundo, numa autossuficiência. Não, nós não podemos ser assim. Nosso coração tem que ser liberto de tudo isso e firmado na verdade. Cultura de coletividade é isso. Eu respeito, eu oro, eu intercedo e eu vejo pela visão do outro. Outra coisa muito importante para se viver unidade: caráter. Isso é forte, mas é necessário. Não é o seu caso em nome de Jesus, mas pessoas sem caráter nunca entenderão o valor da unidade. Nunca entenderão. Porque elas não conseguem se firmar. Elas não conseguem ter propósito. O caráter é item fundamental para o estabelecimento da unidade. Quando eu revelo o meu caráter, eu revelo os meus reais interesses. Eu revelo aquilo que existe no meu coração, no mais íntimo da minha alma. Para estabelecer a unidade, eu vou revelar o meu caráter. Como eu disse aqui, parece que tem gente que até participa, mas ela vira as costas e fala assim: já fiz a minha parte, tô nem aí agora. Unidade não é isso. Unidade não é dizer fiz a minha parte e, desculpa a expressão que eu vou usar, se lasque quem não fez, se vire quem veio depois de mim. Não. Unidade é permanecer até o fim. Unidade é dizer: eu não desisto, eu não vou sair do teu lado, estou aqui para te apoiar. Eu fiz a minha parte, mas se precisar eu vou te ajudar a fazer a sua, vamos lá. E unidade não é fazer pelo outro só também não, viu? É ajudar o outro a fazer a parte dele, amém, queridos? A gente tem que entender isso no nosso coração. O nosso caráter para viver a unidade, sabe onde ele vai ser provado? Na nossa submissão. Vocês consideram uma pessoa submissa? Que às vezes você vive uma vida que você não tem ninguém sobre você. Talvez você é o pai da sua casa, né, o chefe da sua família, a chefe da sua casa. Você não tem patrão, você não tem líder, você não tem nada. Mas e aí? Você se considera uma pessoa submissa? Uma das formas mais intensas do nosso coração ser testado e provado é na nossa capacidade de submissão. Porque a nossa capacidade de submissão é quando a gente faz assim, ó. Amém. Amém. Quem entendeu, diga amém. Se fosse hoje, não é o resto do Covid que está aqui ainda. Nossa capacidade de submissão vai ser teste para saber se a gente tem capacidade de viver em unidade. Nós somos testados no senso de escassez. Porque às vezes a gente só quer unidade na época da fartura, da bonança. Na época da fartura, na época da bonança, a gente está em unidade. Vamos na casa lá, vamos fazer churrasco, vamos fazer isso. E na escassez? E quando as coisas estão faltando? E quando as coisas estão difíceis? O que eu vou fazer? Às vezes eu, entenda, usufruí, desfrutei de uma unidade com alguém que me oferecia e me favorecia em alguma coisa. A hora que essa pessoa já não pode mais me favorecer ou me favorecer em algo, fala assim: eu vou procurar outra pessoa para viver em unidade. Acabou a unidade agora aqui. Ué, não estou entendendo? Ou não entendi? Mas tem gente que é exatamente assim. A unidade se prova nos dias de portas fechadas. Não deu certo, mas vai dar, em nome de Jesus. Vamos lutar. Dá a mão aqui, vamos continuar caminhando. A unidade se prova na limitação. Você não conseguiu agora, mas eu vou estar do teu lado te apoiando, orando, intercedendo por você, para que amanhã você possa conseguir em nome de Jesus. O nosso coração é testado em tudo isso. A nossa unidade se prova na abastança. Quem comeu pipoca de final de semana com você, empurrou o carro quando acabou a gasolina, vai ter que sentar na mesa quando você estiver fatiando aquela picanha em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça das pessoas que roeram o osso com você na hora da escassez. Unidade se prova na hora da abastança também. Isso é caráter, a gente revela o caráter. A gente mostra o que a gente tem. A gente mostra o nosso coração disposto à unidade na hora dos resultados. Você está vivendo algum tempo de prosperidade? Invista num amigo, num sonho dele.
em alguém que talvez alguma coisa desse tamanho que você fizer muda a realidade dessa pessoa. Isso é unidade. Ó, me importo com você, vem cá, deixa eu te ajudar nesse sentido. O teu sonho também é o meu sonho. E unidade traz reconhecimento. Nosso coração sempre será marcado por isso. Para viver a unidade, a gente vai ter que ter muita dedicação e competência. A competência é a arte de fazer bem feito, irmãos. E o desejo de ser cada dia melhor. Ser uma pessoa competente é isso. É fazer muito bem feito aquilo que chega nas suas mãos e desejar cada dia fazer melhor. Então, se eu posso dar uma palavra, seja competente até nas suas amizades, em nome de Jesus, amém? Seja excelente naquilo que você faz. Se dedique ao máximo. E o quarto e último, para se estabelecer a unidade, a gente vai precisar estabelecer conexão. Sem conexão não há unidade. Ter conexão é estar ligado a alguém, alinhado a alguém, vivendo no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Porque a conexão, ela mostra pessoas que pensam como você. Vou dar um exemplo simples. Numa casa onde se tem, aqui na igreja que tem o Wi-Fi da igreja. Eu tenho um tipo de aparelho celular, você tem outro, ela tem outro, ela tem outro, ela tem outro, ela tem outro. Mas o sinal de Wi-Fi, a base, ela está mandando um sinal. Deu para entender? É o mesmo sinal. É o mesmo sinal para todo mundo. Vários celulares diferentes conseguem se conectar no mesmo sinal e receber da mesma fonte. Conexão é isso. Estamos ligados e conectados no mesmo objetivo e na mesma fonte, amém, queridos? Isso faz com que a gente viva em unidade. Então eu oro nessa noite para que você viva em unidade na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios e dentro da nossa igreja, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar e vamos orar e falar: Senhor, me faz ser uma pessoa que entende o valor da unidade.